No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar a bolsa lateral estilosinha. Essa peça aqui com um formato super diferente, sem viés por dentro e nem por fora. E ainda esse detalhe lindo do vivo. Porém, o vivo ele é opcional. Se você não quiser colocar vivo na sua peça, é só pular essa parte do vídeo. Essa peça está com alça regulável, que eu vou passar todos os detalhes para você fazer a sua. E você pode utilizá-la também de 3 formas diferentes. Bem pequenininha, justinha no corpo, lateralmente. Ou você pode aumentar a sua alça num tamanho médio e usá-la na linha da cintura, ou ainda deixar a alça bem longa e colocá-la de forma transversal no seu corpo, usando ela para trás ou para frente. A peça de hoje foi feita utilizando como inspiração uma peça de um canal da Indonésia aqui no YouTube chamado Quilting Craft Studio. Eu vou deixar o nome do canal aqui embaixo, caso vocês queiram ir lá conferir as peças que ela faz. Porém, se vocês decidirem seguir o tutorial dela, eu aconselho fortemente que vocês façam os moldes com a medida que ela passar, porque apesar de ser uma inspiração, o meu tutorial e as minhas medidas estão bem diferentes da inspiração, tá bom? Então, se vocês usarem o meu molde e fazerem o tutorial dela ou vice-versa, a peça não vai encaixar. E falando em molde, o molde dessa peça tá com encaixe milimetricamente calculado e testado, mas vocês sabem que eu sempre passo as medidas dos moldes, então para quem não quiser adquirir o molde, vocês podem desenhar aí no ateliê de vocês. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou Tati Tagliari e esse é um canal de costura criativa. Vamos confeccionar a bolsa lateral estilosinha nesse formato super diferente? Então, vamos lá! Para fazer a bolsa lateral estilosinha, nós vamos usar estes moldes que estão aqui na mesa. Como sempre, nos cursos abertos aqui do YouTube, a compra dos moldes é opcional porque eu passo todas as medidas para vocês. Porém, se você quiser otimizar o seu tempo, fazendo download de moldes prontinhos para impressão e testados, com encaixe perfeito e acesso imediato após a compra, e ainda ajudar financeiramente a manter este canal aqui no ar, com tutoriais novos toda semana, eu coloquei no texto da descrição aqui embaixo o link para a compra dos moldes. Para você que optou por não comprar os moldes prontos, as medidas estão aí na tela. A partir deste momento, se você for adquirir os moldes, pode pular essa parte do vídeo, porque você não vai precisar dessas medidas para nada. É importante que as medidas sejam bem fiéis para que a peça encaixe bem certinho e o acabamento fique profissional. Então, anote essas medidas com bastante cautela. Se precisar, volte o vídeo e pause para anotar tudo e não errar, porque senão a peça não vai encaixar. Mas se você comprou os moldes, não precisa se preocupar com nada disso. Vamos ao plano de corte para fazer a nossa bolsa lateral estilosinha, utilizando o molde A, que é esse molde aqui, da tampa da nossa bolsa. Nós vamos cortar uma vez no tecido principal, estruturado com manta R1, mesmo tamanho do tecido. Aqui eu passei costurinha de segurança na volta toda, você também pode passar matelacê na sua peça se você quiser. E uma vez no tecido de forro, que eu tô usando tricoline sem nenhuma estruturação em todos os meus forros. E eu também vou precisar de um pedacinho de tecido principal mais manta, nas medidas de 12 por 3 centímetros, e um pedacinho de forro também nas medidas de 12 por 3 centímetros. Para confeccionar a frente da nossa bolsa, nós vamos precisar aqui de um pedaço no tecido principal mais a manta, nas medidas de 16 por 20 centímetros, e aí eu vou cortar aqui na parte superior 4 centímetros nesta parte aqui, vou separar. E para essas duas laterais aqui, eu vou precisar de 2 tecidos de 18 por 12 centímetros, também com manta, e aí eu vou cortar 5 centímetros na parte superior. Por que que eu fiz as separações dessa forma? Para que a estampa continue contínua
tanto aqui onde vai o zíper do nosso bolso frontal, tanto aqui onde vão as alças da nossa bolsa. E se você preferir, também pode cortar, olha só, encaixando aqui nas laterais a estampa, porque assim a gente tem todo um desenho contínuo. Se você estiver utilizando uma estampa que não tem direcional e nem continuidade, você pode cortar da forma que você quiser. E aqui, deixa eu só mostrar um detalhe, se você quiser colocar a sua etiqueta no mesmo lugar onde eu coloquei aqui, inclusive essa minha etiqueta fui eu que fiz, com Montana 1.4 aqui no meu ateliê, utilizando clichês da clicheria Casa Noceira, que eu vou deixar aí cupom de desconto para vocês na tela. Se vocês quiserem colocar aqui, eu coloquei bem centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical, na parte maior aqui do meu tecido de 16 por 20 que eu cortei. Seguindo aqui ainda o plano de corte para fazer a frente da nossa bolsa, eu vou precisar de 2 vezes aqui no forro de 14 por 20 centímetros para fazer o bolsinho frontal. E utilizando o molde B, que é este daqui, eu vou cortar também uma vez no tecido de forro, sem nenhuma estruturação e nem manta. Para fazer o fundo da nossa bolsa lateral, eu vou utilizar aqui o molde C, que é o molde do fundo, e vou cortar uma vez no tecido principal com manta e uma vez no forro, sem nenhuma estruturação. E para as costas da nossa peça, utilizando o molde D, que é o das costas, eu vou cortar uma vez no tecido principal estruturado com manta e uma vez no tecido de forro. E eu tenho outros 2 tecidos aqui para fazer o acabamento do bolsinho interno da nossa peça. Aqui eu tenho uma vez 4 por 23 centímetros, e aí eu fui no ferro de passar e dobrei o meu tecido como se fosse um viés. Dobrei primeiro as pontinhas para dentro, dessa forma, e depois eu dobrei ao meio, bem alinhadinho, e vinquei esse tecido aqui. E este outro menorzinho, ele mede 2,5 por 16, e eu também levei no ferro de passar roupas e vinquei como se fosse um viés dobradinho com as pontas para dentro. Estas 2 estampas lindas que eu estou utilizando é de gabardine, lá do ateliê As Beltranas, e eu vou deixar aí na tela cupom de desconto para você aproveitar lá no site da Paty, das Beltranas. Tem estas e outras estampas muito lindas lá no site dela, aproveita! Ferramentas e materiais que a gente vai precisar para fazer nossa bolsa lateral estilosinha. Aqui eu tenho um pedaço de zíper número 5, medindo 50 centímetros, e outro também número 5, medindo 22 centímetros. Eu tenho 3 cursores para zíper número 5, um para o bolsinho frontal e 2 para a tampa da nossa bolsa. Também tenho uma argola quadrada e um regulador de alça. E aqui eu tô utilizando 1,20 m de alça e mais outro pedacinho com 4 centímetros. Essa minha alça aqui é a alça chique e, obviamente, você vai escolher as suas ferragens de acordo com a largura da alça que você está utilizando. Aqui eu também tenho um pedaço de 23 por 15 centímetros de tela vôlei para fazer o bolsinho interno, e eu vou usar pé calcador lateral de zíper, mas não vai ser para costurar o zíper. Esse pezinho calcador vai ser para costurar bem próximo aqui das ferragens. Eu gosto de usar ele porque ele chega bem pertinho aqui da ferragem que eu estou costurando. Então, se você quiser fazer uma costura bem próxima das suas ferragens, uma dica é utilizar esse pezinho calcador aqui, que também existe para máquina doméstica. E materiais opcionais que a gente vai usar hoje aqui no vídeo, aqui eu tenho aproximadamente 1,10 m de vivo, lógico que aqui tem muito mais, e aí uma dica é você não cortar o seu vivo, vai utilizando durante a costura que você acaba economizando, tá? Porque você vai usar menos de 1 m, 1,10 m aqui, mas se você tiver um pedacinho pequenininho aí no seu ateliê, fica ciente que você não vai usar menos do que 1 metro nessa peça, se você for utilizar vivo, tá bom? Eu não sei se eu falei viés, mas é vivo, tá, gente? E aqui eu tô utilizando, ó, o vivo plástico, tá? Que é este daqui. Se você tem uma máquina mais delicada, uma máquina doméstica que você acha que não vai aguentar costurar o vivo plástico, você pode fazer o vivo com tecido. Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando
como fazer vivo utilizando tricoline, tá? E aí, se você for utilizar o vivo, eu gosto de recomendar esses 2 pés calcadores. Esse daqui, que é o central fininho, dente de coelho, que é para fazer a costura de segurança do vivo. E este daqui, que é o pezinho de vivo, propriamente dito, para fazer a costura estrutural, tá? E opcional também, para a gente fechar as aberturas do forro, cola pano, se você estiver utilizando tricoline 100% algodão. Zippers, cursores, ferragens, alças, tela vôlei, vivo plástico, tudo isso aqui você encontra na JJ Fivelas. Vou deixar aí na tela cupom de desconto para você, se você quiser aproveitar o site da JJ Fivelas. Vamos começar a confecção pela montagem da alça regulável. Então, a gente vai pegar aqui o nosso pedaço de alça e o regulador. Eu vou segurar o meu regulador com o direito para cima, tá? Note que ele tem, olha só, um avesso, que é esse aqui, onde você consegue ver as dobrinhas do metal, e o direito. Eu vou segurar com o direito para cima. A minha alça, eu também vou segurar ela com o direito para cima, se ela tiver um lado direito, tá? No meu caso aqui, tanto faz. E eu vou introduzir de baixo para cima e depois de cima para baixo. Vou virar aqui e vou trazer, olha só, a minha alça para cá, tá? E aí, você vai medir mais ou menos aqui, ó, uns 2 dedos passando de distância aqui, não sei se dá pra ver porque é preto, ó, uns 2 dedos passando aqui de distância da sua ferragem, tá? Se você tá utilizando a alça chique, o que eu aconselho? Você vir aqui nessas pontinhas que você cortou e passar um isqueiro para ela não ficar desfiando, tá bom? Se você estiver utilizando alça de algodão, nesse momento você vai dobrar a pontinha para dentro antes de costurar. Se você estiver trabalhando com a alça chique, pode deixar essa pontinha aqui para fora. E a gente vai clipar para não perder aqui a parte que a gente dobrou. E aí, eu vou pegar esse pedacinho aqui de 4 centímetros, vou encaixar na minha argola, vou procurar onde é que tá a emenda da minha argola aqui, ó, e vou escondê-la dentro da dobra do meu tecido. E vou colocar um clips também. E aí, a gente vai trocar o pé calcador na máquina de costura, vamos colocar este daqui e vamos fazer umas costuras nessa peça. Primeiro, na minha argola com tecidinho pequeno, a gente vai fazer só uma costurinha o mais perto possível da ferragem, com retrocessos e cortar a linha. E aqui no regulador, a gente vai fazer uma costura embaixo, mais próximo possível do corte, e outra na parte de cima, o mais próximo possível da ferragem. Não esquece de colocar retrocessos nessa costura para ela ficar bem forte. Alça costurada, agora eu vou fazer a montagem da alça. Eu vou deixar aqui na minha mão essa parte aqui da alça virada para cima. Se você cauterizou ou se você dobrou a sua alça, essa parte vai ficar para cima, porque eu não quero essa parte aparente depois que a minha alça tá finalizada. Então, eu vou trazer aqui o direito do meu regulador para cima, vou vir aqui esticando a minha alça todinha para ela não ficar retorcida nesse encaixe. Nessa ponta aqui que está solta, eu vou colocar a minha argola desse jeitinho aqui, e aí eu vou trazer essa ponta no regulador, primeiro de baixo para cima e depois de cima para baixo. E eu tenho a minha alça, olha só, finalizada. Essa ponta aqui vai costurada de um lado da bolsa e essa outra ponta solta vai costurada do outro lado. Agora, nós vamos costurar o bolsinho frontal da nossa bolsa lateral estilosinha. Eu vou pegar essa parte maior aqui do tecido da frente da nossa bolsinha, vou pegar o zíper de 22 centímetros, vou virar o direito para baixo e vou posicionar aqui na parte superior desse bolsinho centralizado. Vai sobrar um pedacinho de cada lado, tá tudo certo. Procura deixar o mesmo tamanho de sobra dos dois lados. Vou passar uma costura de segurança aqui em cima, pé calcador comum. Depois eu vou pegar um dos meus forros, vou virar o direito para baixo, posicionar alinhado na parte superior com o meu zíper. Vou virar a manta para cima e passar uma costura com o pé calcador comum
bem rente à cremalheira desse zíper, retrocesso no começo e no final. Aí eu vou organizar esses tecidos dobrados com os direitos para fora e vou passar uma costura com meio pé de máquina para rebater esse zíper que eu acabei de costurar. Com a costura finalizada, agora a gente vai costurar na parte de cima do nosso zíper. Eu vou pegar o tecido menor, que vai aqui em cima, vou posicionar direito com direito, alinhando aqui pelas laterais para ficar tudo bem certinho e alinhando aqui também na parte de cima do zíper. Vou passar também uma costurinha de segurança aqui na parte de cima do zíper. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o outro forro, vou virar o direito para baixo, alinhar bem certinho pelas laterais e pela ponta superior. Vou virar a manta para cima e vou passar uma costura com pé calcador rente à cremalheira, retrocesso no começo e no final. Na hora de rebater o zíper, eu não vou virar o forro para cima e o tecido principal também. Eu só vou virar o tecido principal para cima e vou deixar o forro para baixo. E aí sim, eu vou rebater somente o tecido principal com uma costurinha de meio pé de máquina. Ao finalizar a costura do zíper, a gente vai ficar com uma peça assim, olha só. Essa parte aqui, um tecido principal para cada lado do zíper, só que aqui atrás os dois forros estão para baixo, porque assim o acabamento interno do nosso bolsinho fica dessa forma. E antes de continuar costurando esse bolsinho, a gente precisa colocar o cursor do zíper. Ao contrário do que a gente faz com o nécessaire, a gente vai colocar esse zíper abrindo para a esquerda e fechando para a direita. E se eu quero que ele feche para a direita, eu vou encaixar ele nessa ponta aqui do meu zíper e eu vou deixar ele paradinho aqui no centro da minha fita do zíper, porque eu quero as duas pontas do zíper fechadinhas. Na hora de colocar o seu cursor, separa um forro para cada lado, porque assim fica mais fácil de você conseguir encaixar o seu cursor. E agora, para finalizar, a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui na parte de baixo e na outra lateral, para unir todos estes tecidos aqui numa costurinha de segurança, que é bem na beiradinha, tá? E a gente ter esse bolsinho todo ajeitadinho e costurado, para não correr o risco de costurar tecidos fora do lugar mais tarde. Nesse momento, a gente vai organizar aqui na mesa os nossos tecidos da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui os dois tecidinhos da lateral, vamos posicionar o nosso bolsinho aqui no centro e a nossa alça regulável está bem aqui. Neste momento, o bolsinho tá aqui só para a gente ter uma noção do desenho final que vai ficar os nossos tecidos. Se tiver de acordo com o que você planejou no plano de corte, você pode reservar agora esse bolsinho que a gente vai trabalhar com essas duas laterais aqui. Visualizando dessa forma aqui em cima da mesa, o lado direito aqui da minha lateral, eu vou posicionar a ponta da minha alça aonde tem o regulador e aonde ela não tem a argola, tá? E deste lado esquerdo eu vou posicionar esse pedacinho menorzinho aqui aonde eu tenho a argola, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Vou posicionar aqui em cima da mesa, olha só, a minha alça regulável, ela está no tamanho menor que eu consigo deixar ela, para ter menos volume aqui em cima da mesa. Vou virar o direito do regulador para baixo, e ela vai ficar desse jeitinho aqui em cima da mesa. Eu vou pegar uma caneta, fantasminha, um giz e uma régua, e eu vou medir aqui nesses tecidos maiores, do centro para o externo, 5 centímetros aqui nesta parte superior do meu corte. Então, eu vou vir aqui, vou marcar 5 centímetros através da borda interna, que é onde vai costurar do bolsinho, e vou fazer aqui uma marcação. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, 5 centímetros a partir da borda interna, e vou fazer uma marcação. Feitas as marcações, agora eu vou clipar a minha alça. A primeira ponta que eu vou pegar é essa daqui. O direito continua para baixo. Eu vou posicionar a minha alça centralizada na minha marcação. Vocês estão vendo minha marcação aqui em azul? Olha só. Vou centralizar a minha alça
nesta marcação e vou vir aqui e vou colocar um clips para eu não perder ela do lugar. Sem retorcer a minha alça, muito cuidado para manter a sua alça esticadinha. Eu vou vir aqui com a outra ponta da minha alça e também vou clipar centralizada na marcação dos 5 centímetros. Vou vir aqui e vou posicionar outro clips. E aí eu vou levar essas duas pontinhas lá na máquina de costura e vou passar a costurinha de segurança só para eu poder me livrar dos clipes. Costuras feitas, vou posicionar o meu tecidinho menor na sua metade equivalente, virando o direito para baixo e sempre dessa forma, olha só, dobrando assim, tá? Não vai dobrar desse jeito, porque senão o desenho vai ficar ao contrário. Vou dobrar assim, vou posicionar aqui em cima, você pode clipar, alfinetar, fazer o que você achar melhor. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado também e vou levar lá na máquina de costura, passando uma costurinha aqui em cima com um pé de máquina, retrocesso no começo e no final, e passa alguns retrocessos também em cima da alça para deixar essa costura bem forte. E para finalizar essa parte das alças, nós vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui atrás, no verso do meu tecido, na parte avessa aqui, vou abrir essas costuras, aí vocês notem que esta partezinha aqui, essa rebarba da alça, ela vai ficar para baixo, tá? Vou abrir as minhas costuras dessa forma, virar o direito para cima lá na máquina de costura, vou passar um pesponto aqui de meio pé de máquina na parte de cima, e depois eu vou virar a minha alça e vou passar o mesmo pesponto com meio pé de máquina aqui embaixo, tomando bastante cuidado para deixar as costurinhas abertas aqui atrás, porque assim a gente fica com menos volume de material aqui nas laterais depois para costurar o resto da nossa bolsa. E finalizadas, as nossas alças vão ficar assim, olha só. Pesponto aqui de meio pé de máquina em cima e embaixo da alça. Minha alça não foi costurada na parte de cima, olha só, o pesponto passa por baixo dela. Somente aqui é que eu vou acabar costurando, olha só, por cima da alça que tá dobradinha aqui atrás. Então, a dobrinha da minha alça vai ficar, a rebarba da minha alça, aliás, vai ficar para baixo. E esse tecido vai ficar costuradinho, aberto aqui na parte avessa do meu tecido principal. E agora, com essa alça aqui, e aí, gente, ó, toma cuidado para a alça não ficar retorcida, tá? Organiza a alça bem certinho em cima da sua mesa. Nós vamos posicionar o nosso bolsinho frontal aqui em cima da mesa. E a gente vai clipar da seguinte forma. Eu vou pegar aqui um dos lados, vou pegar primeiro o lado direito. Aqui em cima, a costurinha da lateral da sua alça vai bater exatamente entre a cremalheira e o rebatido do zíper, tá vendo só? Vai dar bem em cima da fita do zíper. Isso daqui, gente, é legal porque dá menos volume na hora de passar uma costura aqui em cima. Não vai ter costura da lateral batendo em cima da cremalheira, que é a parte mais dura do zíper. Feito isso, você vai virar desse jeitinho, colocar direito com direito, vai clipar, alfinetar, fazer o que você achar melhor. E vamos levar lá na máquina de costura para passar uma costura aqui com distância de margem de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra lateral da alça e a outra parte do meu bolsinho frontal. E feita a costura, agora a gente vai rebater com meio pé de máquina num pesponto aqui na lateral. Então, eu vou pegar esta lateral aqui de tecido principal, vou tombar em cima desta margem de costura, tá? Eu não vou dobrar essa margem de costura lá para trás, ela vai ficar em cima da minha mesa. Vou tombar esse tecido em cima dela e aí vou passar meio pé de máquina de pesponto bem aqui em cima. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vou tombar o tecido em cima dessa margem de costura, dobrar e passar o pesponto de meio pé de máquina aqui. Costura finalizada, o avesso da nossa peça ficou desse jeitinho aqui. Se você quiser, pode pegar uma tesoura e cortar essas laterais aqui do seu zíper, porque agora o zíper tá finalizado, a gente pode cortar esse excesso. Finalizada a costura, olha só onde bateu aqui a costura da minha lateral, nunca bateu em cima da cremalheira e aqui também não. E, gente, olha só, desse lado, aqui embaixo não bateu certinho, tá vendo? Aqui bateu,
Mas aqui não, o mais importante é a costura da lateral estar entre a cremalheira e o pesponto de rebatido do zíper, tá? O mais importante é ela bater aqui. Se vai bater aqui embaixo ou aqui em cima, não importa, isso não é importante agora. Por isso que a minha forma de confecção dessa peça é diferente lá do canal onde eu tirei inspiração, tá? Porque esse tipo de coisa pode acontecer. E se você cortar o tecido antes de costurar no formato do molde, aí você perdeu o material, se acontecer esse tipo de coisa, tá? E falando em molde, agora a gente vai usar o molde B, que é a frente aqui da nossa bolsa lateral estilosinha. E como é que a gente vai utilizar esse molde? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcação de centro no meu molde. E aí, gente, toma cuidado que essa emenda aqui não é o centro do seu molde, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar o molde ao meio, vai vir aqui, vai fazer um piquezinho de centro aqui em cima e outro aqui embaixo. E aí, olha só, percebam que o centro do meu molde vai cair um pouquinho pro lado esquerdo da minha emenda, tá bom? E você vai fazer a mesma coisa aqui com esses tecidos. Olha só, eu vou dobrar costura com costura, bem certinho. Vou marcar o centro aqui na parte de cima do meu bolsinho frontal. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Se você preferir, para você conseguir marcar mais certinho, ó, dá uma cortada nesse excesso de forro antes, mas eu vou cortar assim mesmo, ó. Vou fazer só um piquezinho aqui, depois eu corto esse excesso de forro. Com os meus piques todos feitos, agora você vai tomar bastante cuidado, porque pode ser que as suas alças e o seu cursor do zíper faça volume nesse momento, então presta bastante atenção, tá? Nós vamos posicionar o nosso molde em cima dos tecidos, alinhando pelas marcações de centro. E aí, você vai alinhar o máximo que você conseguir também pela parte de baixo aqui do seu bolsinho central. Então, eu vou alinhar aqui embaixo, olha só, no meu bolsinho central, tomando cuidado para estar alinhado com o centro aqui também. E aí, eu vou pegar um giz ou uma caneta fantasminha, algo que eu consiga enxergar na cor do tecido principal que eu escolhi, e vou riscar esse molde todinho aqui em cima. Cuidado com as alças, tá? Aqui você não vai poder riscar a alça, então você pula a alça e depois passa a alça para baixo e passa um risco reto. Coloquei um clips aqui para segurar a minha alça no lugar, para a gente conseguir visualizar todo o desenho desse molde. E depois que eu risquei esse molde bem certinho, eu vou levar essa peça lá na máquina de costura, vou passar uma costura de segurança na volta toda desse molde, para aí sim, depois da costura de segurança feita, é que eu vou cortar no mesmo formato do molde. Agora, com a frente do tecido principal finalizada e já cortadinha no formato do molde, a gente vai colocar o vivo na nossa peça. Lembrando que esse passo é opcional, se você não vai colocar vivo na sua peça, pode pular essa parte do vídeo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer para colocar o vivo, eu vou vir aqui com uma régua e eu vou marcar 2 centímetros a partir dessa pontinha aqui para dentro e a mesma coisa aqui desse lado. Feita a marcação, lá na máquina de costura, agora eu vou trabalhar com este pé calcador aqui, que eu gosto de fazer a costura de segurança do vivo com ele, mas aí você vai fazer com o pé calcador que você já estiver acostumada. E eu vou fazer o seguinte, vou posicionar o meu vivo, olha só, com o canudinho, essa pontinha mais redondinha aqui, virada para dentro, e essa canaleta, essa ponta mais fininha, virada para fora. E eu vou alinhar esta ponta aqui do meu vivo no tecido. Eu vou posicionar ele bem certinho com a pontinha do meu tecido, mas eu só vou começar a costura em cima da minha marcação de 2 centímetros. Vou começar essa costura aqui. E vou vir costurando o vivo alinhado com a curva do meu tecido até chegar na marcação do outro lado. Vou finalizar a minha costura aqui na marcação do outro lado e vou cortar o meu vivo rente à borda do meu tecido.
Costura de segurança do vivo finalizada. Eu vou vir bem aqui, olha só, aonde começou a minha costura na marcação dos 2 centímetros. Eu vou dobrar o meu tecido para trás. E eu vou vir aqui e eu vou fazer um pique no meu vivo. E aí você pega uma tesoura aqui, estiver com a pontinha bem afiada. E vou fazer um piquezinho assim, olha só. Nesse formatinho aqui de triângulo, tá vendo? E aí, nessa parte aqui, eu vou puxar o meu vivo para fora, eu vou dobrar ele assim, dessa forma. E com o mesmo pé calcador que já está instalado lá na minha máquina, eu vou passar uma costura aqui em cima, dobrando essa pontinha para fora. E eu vou fazer a mesma coisa com a pontinha do outro lado. E com a pontinha costurada para fora, a gente vai refilar ela nesse momento. Então, o primeiro corte que a gente vai fazer é assim, rente ao nosso tecido, no mesmo formato do tecido. E aí, essa pontinha que vai ficar bem aqui, ó, a gente não pode deixar ela assim, porque se o seu vivo for plástico, ele pode furar o forro depois que a peça estiver pronta. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou também dar um piquezinho nessa pontinha para ela ficar menos incisiva, para ela ficar assim, mais, como é que eu posso dizer? Para ela não furar o tecido, né? Ficar menos afiadinha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos costurar agora o fundo da nossa bolsa lateral estilosinha. A primeira coisa que você vai fazer vai ser pegar aqui o tecido principal do fundo da peça e você vai pegar o seu molde C, que é o molde do fundo, e vai posicionar aqui em cima. Por que que esse posicionamento é importante neste momento? Porque aqui no nosso molde você vai ver que essa parte aqui está escrito frente, ou seja, esta borda é costurada na frente da nossa nécessaire e essa borda vai ser costurada nas costas da nossa bolsa, tá? Então, você vai posicionar o seu molde aqui em cima para ver se ele está na posição certa aqui na mesa. Eu consigo ver que o meu não está, porque tem uma diferençazinha aqui nas pontas do meu corte em relação ao meu molde de papel. Então, eu sei que essa peça aqui tá ao contrário, tá? Então, eu vou virar assim. Vou posicionar meu molde novamente, agora sim, olha só, bateu tudo bem certinho com o formato do meu molde de papel. Então, agora eu sei que esta borda aqui é a que vai costurada na frente da minha bolsa. Muito cuidado se você desenhou os seus moldes, se você não comprou, porque pode ficar diferente, essas medidas são muito minuciosas, tá? Eu tenho aqui a minha marcação de centro que eu fiz a hora que eu recortei o meu molde aqui da frente. Então, eu vou fazer marcação de centro aqui no meu tecido principal do fundo da minha bolsa e eu vou virar direito com direito. A primeira parte que eu vou clipar é aqui, pique de centro com pique de centro. Vou vir aqui e já vou clipar essa parte. E aí, eu vou sair clipando a peça todinha neste momento. Clipagem feita, vocês vão ver, olha só, que a pontinha vai bater certinho aqui no final do meu tecido. Isso porque a gente cortou tudo certinho depois das costuras. E com esse tecido clipado, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança primeiro aqui para eu me livrar desse monte de clipes. Se você optou por fazer vivo, nesse momento, a sua costura de segurança vai ser com o pé calcador dente de coelho, aquele que já está instalado na máquina. Se você não está fazendo vivo, sua costura de segurança vai ser com o pé calcador comum. E depois dessa costura de segurança, nós vamos fazer uma costura com um pé de máquina de margem. Novamente, se você está usando vivo, nesse momento você vai trocar o pé calcador e colocar o pé calcador de vivo. Se você está fazendo a peça sem vivo, essa costura de um pé de máquina também vai ser feita com o pé calcador comum. Costura finalizada, olha só, eu ainda não desvirei a peça, mas se você quiser desvirar já para ver como é que tá ficando, a carinha dessa peça, ó, é só puxar assim o vivo para fora. E aí a gente já consegue ver, ó, o acabamento aqui da lateral bonitinho, o vivo entrando dentro do tecido. O encaixe do nosso molde aqui fica bem certinho nas laterais, olha só,
não fica nem sobrando e nem faltando tecido. Estes moldes estão milimetricamente testados. E aqui o acabamento do vivo, se você não tá fazendo com vivo, obviamente o seu acabamento vai ser limpinho, sem o detalhe do vivo. E agora a gente vai reservar essa peça aqui um pouquinho, porque se você estiver fazendo com vivo, agora chegou o momento da gente colocar o vivo nas costas da nossa bolsa lateral. Então, eu vou pegar novamente o meu vivo plástico e vou fazer os mesmos passos que eu fiz na frente da nossa bolsa. Eu vou vir aqui na parte de cima, vou medir 2 centímetros de distância aqui da borda superior. Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Vou fazer a minha costura de segurança com o meu vivo, usando o pé calcador dente de coelho, começando a minha costura na marca dos 2 centímetros. Depois que eu finalizei minha costura de segurança, vou fazer aqueles piques em formato triangular no meu vivo, bem próximo do início da costura de segurança. E aí sim eu vou fazer a costura com as pontinhas do meu vivo viradas para fora e depois eu vou fazer aquele refilamento. Depois da costura de segurança finalizada nas costas da nossa bolsa lateral, eu vou marcar o centro aqui na parte de baixo. Isso você vai fazer, inclusive, se você não estiver trabalhando com vivo. E aí eu vou começar a clipagem aqui nessa outra parte do fundo da minha bolsa. Então, primeiro eu vou clipar aqui pique de centro com pique de centro. Vou colocar o primeiro clipe aqui. O segundo clipe eu vou colocar aqui, olha só, pontinha com pontinha dos meus tecidos. E o meu terceiro clipe eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui do outro lado. E aí, depois de fazer estas 3 clipagens iniciais, eu venho clipando todo o resto da minha peça. E finalizada aqui a clipagem, nós vamos fazer os mesmos passos que a gente fez aqui no fundo. Primeiro nós vamos passar a costurinha de segurança na borda toda para se livrar dos clipes. No caso do vivo, a costura de segurança vai ser com o pé calcador dente de coelho, se não você faz com pé calcador comum. E depois a costura com um pé de máquina de margem de costura. Caso do vivo, você vai usar o pé calcador de vivo, se não, pé calcador comum novamente. Costura finalizada, vamos virar aqui o direito para fora, só para a gente ter uma ideia de como tá ficando a nossa bolsa lateral estilosinha. Olha só como é que tá ficando. Aqui, olha só, a costura do acabamento, onde entra o nosso vivo. Aqui as curvinhas do nosso fundo. Lateral, aqui é onde encontra os dois vivos. Essa parte aqui, gente, para a máquina doméstica mais delicada, é uma parte um pouco trabalhosa, tá? Eu não tenho máquina industrial, a minha máquina ela é bem forte, mas mesmo assim, ela às vezes dá um pouquinho de trabalho para costurar essa lateral aqui. Então, se você achar que a sua máquina não vai aceitar muito bem isso daqui, aquela marcação de 2 centímetros que a gente fez, faz um pouquinho maior, faz com 3 centímetros, porque daí fica mais distante dessa costura aqui. E a nossa bolsa tá ficando desse jeitinho aqui. Claro que ela tá meio tortinha ainda, porque a gente acabou de desvirar. As costuras não estão assentadas ainda, mas já tá ficando com essa carinha aqui bem bonitinha. Vamos costurar o bolsinho interno da nossa bolsa lateral. Se você não for fazer bolsinho interno, pode pular essa parte do vídeo. Eu vou fazer o bolsinho aqui utilizando minha tela vôlei e aqueles 2 pedacinhos de tecido que a gente vincou no ferro de passar roupas lá durante o plano de corte. Então, eu vou pegar aqui as costas do meu forro, tá? Do molde das costas. Vou marcar com uma caneta fantasminha o centro aqui desse tecido. Vou fazer um risco aqui no centro e vou posicionar a minha tela vôlei aqui em cima. Vou tentar alinhar ela pela parte inferior e aqui nas laterais vai sobrar um pedacinho de cada lado, não tem problema, a gente fez para sobrar mesmo, para ter uma margem de segurança para trabalhar com esse tecido. E aí eu vou pegar essa parte aqui do meu tecido, vou conseguir enxergar aqui, olha só onde está a marcação de centro do meu tecido. Então, eu vou pegar aqui esse tecidinho, vou centralizar bem certinho,
vou clipar somente na tela vôlei e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, com bastante cuidado, olha só, para ir alinhando na marcação de centro, tá bom? Para ele sair bem retinho. E vou clipar aqui embaixo também. Feito isso, eu vou separar a tela vôlei do tecido nesse momento. Vou levar só isso aqui lá na máquina de costura, pé calcador comum, e vou passar uma costurinha bem aqui no centro, só para eu unir estes dois materiais. Feito isso, eu vou pegar o meu tecidinho maior e eu vou começar a clipar ele aqui na parte superior do meu bolsinho, onde vai ser a abertura do bolsinho para fazer um acabamento. Eu venho posicionando ele aqui dessa forma dobradinho, como se fosse um viés. Venho clipando nesta extensão todinha aqui superior da minha tela vôlei. E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou fazer uma costurinha também para costurar, unir estes dois tecidos e já fazer o acabamento superior do meu bolsinho. E agora eu vou pegar aqui as costas do meu forro, vou posicionar novamente minha tela vôlei aqui, alinhada pela parte de baixo e também alinhada, olha só, essa costura central com o risco que eu fiz. Novamente vai sobrar os pedacinhos aqui na lateral, não tem problema. E aí a gente vai voltar na máquina de costura e eu vou passar uma costura desse lado do tecidinho central e depois do outro para finalizar a colocação desse bolsinho. Depois eu vou aproveitar e vou passar também uma costura na volta toda, uma costurinha de segurança, para eu poder cortar o excesso, a sobra desse material do bolsinho. E agora, com o bolsinho finalizado, a gente vai fazer todas as costuras que nós fizemos no tecido principal da nossa bolsa lateral estilosinha, utilizando os forros. Então, a gente vai fazer as mesmas marcações e os mesmos encaixes. Vou fazer marcação de centro em todos os tecidos de forro, inclusive nos outros dois, no fundo e na frente. Vou fazer aquela verificação no meu corte do fundo, colocando o molde em cima, para ver se ele tá bem certinho, frente e costas. E aí, eu vou fazer a clipagem ou alfinetar, o que você preferir. Eu gosto de alfinetar quando é um tecido mais maleável, sem estruturação, como é o caso destes forros. Eu vou alfinetar todas as peças, igualzinho a gente fez com os tecidos principais, e vou costurar todas elas com um pé de máquina de margem de costura. Um detalhe importante é que nesse momento, quando você estiver costurando o fundo na frente do forro, você vai deixar uma abertura no fundo dessa peça, que é por onde a gente vai desvirar a bolsa depois que ela estiver pronta. Para a confecção da tampa da nossa bolsa lateral estilosinha, nós vamos começar colocando os dois cursores nesta fita do zíper. E depois vamos pegar os dois tecidos de 12 por 3 centímetros, direitos para dentro, avessos para fora, e costurar com um pé de máquina. Feita a costura, agora a gente vai medir esta fita aqui todinha e ela tem que ter 58 centímetros no total, tá bom? E se sobrar, gente, se tiver maior, no caso da minha aqui, ela tá com quase 61 e eu preciso dela com 58. A gente cortou mesmo com sobra para chegar no final não faltar nada, tá? Então, se você tá que nem eu aqui com uma sobra, você vai cortar ela do zíper e não do tecidinho, tá? Então, eu vou medir bem certinho e vou cortar exatamente aonde essa fita fica com 58 centímetros. E aí, depois de cortar o excesso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. A diferença é que agora eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui com o tecido principal, olha só, direito com direito, vou posicionar aqui, vou clipar, e para eu não ficar com essa peça retorcida depois de costurada, o que que eu vou fazer com o forro? Olha só, vou segurar dessa forma, vou pegar o meu forro, vou virar o direito para cima, olha só, dei uma torcidinha,
e vou trazer aqui atrás desse jeitinho. Vou vir aqui, vou clipar com bastante cautela para ela não ficar torta, porque por causa desse retorcido aqui, talvez ela fique forçando para o lado e aí na hora que você for costurar vai sair torto. Vou clipar, levar lá na máquina, costurinha aqui com um pé de máquina, depois eu vou virar os tecidos para fora e rebater essa costura também. E para finalizar, eu vou passar uma costurinha de segurança unindo o tecido principal e forro para facilitar a clipagem da minha peça depois. Costura finalizada, agora eu vou fazer marcações de centro aqui nos meus tecidos da tampa do molde A e do meu zíper que eu acabei de costurar. Vou dobrar ao meio, costura com costura, marcação de centro aqui e aqui. Vou vir puxando a minha fita do zíper e fazer as marcações de centro aqui e aqui também. Se você utilizar a tesoura para marcar seu centro, dá uma queimadinha com isqueiro para esse zíper não ficar esgarçando no corte. Vou pegar os meus tecidos principais e também vou fazer marcação aqui e aqui e no meu forro também. Vou colocar aqui o meu molde, olha só, o molde A da tampa, ele tem duas anotações. Aqui tá escrito costas e aqui está escrito frente. O meu zíper, essa parte aqui, vai ser costurada nas costas. Então, eu vou posicionar o meu molde em cima do meu tecido para comparar o formato do corte e encontrar onde é as costas. E é bem aqui. Então, é aqui que eu vou clipar essa parte do meu zíper. Vou virar o direito do tecido principal para baixo, direito com direito, alinhar pelo pique de centro e já vou colocar um clips aqui. Vou vir, olha só, acompanhando o meu zíper, vou fazer assim, até eu encontrar aqui o pique de centro. Posso abrir esse zíper para ficar mais maleável e vou também clipar aqui pique de centro com pique de centro. A partir do momento que eu fiz essas duas clipagens, eu posso abrir toda a minha fita do zíper, porque agora eu já tenho aqui os dois principais clipados. Isso daqui eu reservo, tá? Se você quiser dar uma enroladinha assim, ó, para não ficar te atrapalhando durante a clipagem. Eu gosto de fazer isso aqui e colocar um clipezinho, porque daí fica tudo emboladinho aqui no meio e não me atrapalha. E aí eu vou clipar essa volta todinha da minha peça. Clipei o meu zíper, gente, vocês viram que eu não dei piques no zíper, tá? É isso mesmo, não é para dar pique não, tá? Quanto mais você conseguir costurar o seu zíper sem piques, melhor, tá? Fica uma peça com um acabamento mais seguro. Esse zíper não vai descosturar no avesso da peça. Claro que tem peça que a gente realmente não consegue, tem que fazer pique, mas nesse caso aqui dá para fazer sem. Agora eu vou levar lá na máquina de costura, vou passar costurinha de segurança na volta toda desse zíper para me livrar desse monte de clips. E depois dessa costura de segurança, você vai pegar somente a parte de tecido do zíper e vai passar uma costura com um pé de máquina. Costura de segurança finalizada, fiz aqui também a costura com um pé de máquina no meu tecido. Agora eu vou clipar o forro aqui em cima. Vou pegar o meu molde, posicionar em cima do forro para eu encontrar também aonde é as costas do meu corte. Encontrei. Vou virar aqui direito com direito e vou clipar pique de centro com pique de centro. Primeiro nas costas e depois aqui na frente. E aí eu vou sair fazendo a clipagem na volta toda da minha peça, trazendo os clipes o mais perto possível da cremalheira que eu conseguir encostar ele. Com o forro clipado, agora a gente vai virar o forro para baixo e vamos deixar a manta para cima. O tecido que tem mais estrutura tem que ficar na maioria das vezes para cima, salvo algumas exceções. E aí eu vou costurar aqui a volta toda com um pé de máquina, chegando o pé calcador mais próximo que eu conseguir da cremalheira do zíper. A diferença é que agora eu vou deixar bem aqui, olha só, aonde tem aquele tecidinho do meu zíper. Dá uma olhadinha aqui na lateral, se você precisar, risca com a caneta fantasminha para você saber exatamente onde é que vai começar e terminar a sua costura, ó. Vou pegar só o meu tecidinho um pouquinho para dentro daquela costura
E aí eu vou começar a minha costura aqui com retrocesso, volta toda e termino a costura aqui. Vou deixar uma abertura para desvirar esta tampa. E depois de costurar a volta toda, a gente vai desvirar aqui pela abertura do forro. E agora, para finalizar aqui essa abertura, eu gosto de dobrar os meus tecidos aqui para dentro. E como eu estou utilizando tricoline 100% algodão, eu vou fechar essa abertura aqui com a cola pano. Mas se você não estiver utilizando tricoline, eu sugiro que você faça uma costura à mão aqui com pontinhos invisíveis. E agora chegamos no momento da montagem do corpo da nossa bolsa lateral estilosinha. Eu vou colocar o lado direito do meu tecido principal para dentro, e aí eu vou colocar também as alças lá para dentro. Toma cuidado aqui, olha só, para as alças não ficarem muito próximas aqui da borda de cima. Vou pegar aqui a minha tampa e vou fazer o seguinte, esse lado aqui, olha só, onde eu tenho este formato, é as costas da minha bolsa. E a gente sabe que essa parte aqui do zíper também é as costas da minha bolsa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui costura com costura, vou encontrar essas costuras para encontrar também o centro das minhas costas aqui da bolsa. Vou fazer uma marcaçãozinha. Vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa aqui na frente. Se você perdeu a sua marcação de centro quando você refilou a frente da bolsa no formato do molde, nesse momento faz um piquezinho de novo. Eu ainda tenho aqui o meu pique, ainda consigo visualizar. Então, eu vou pegar aqui a minha tampa, marcação de centro, vou colocar centro do tecido do meu zíper com o centro das costas do meu tecido principal, que eu acabei de encontrar, vou clipar, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, olha só, na frente da minha bolsa, e o pique de centro aqui do meu zíper. Eu fechei o meu zíper, tá, gente? Fechei a fita do zíper todinha, porque eu acho que fica mais fácil para clipar. O zíper, ele fica mais encorpado e mais durinho quando ele está fechado. Mas isso é gosto, tá? Se você preferir fazer com o zíper aberto, pode deixar o zíper aberto nesse momento. E aí eu vou clipar essa volta toda aqui, vou levar lá na máquina de costura e vou passar a costurinha de segurança. Ó, depois de clipar, se você quiser, pode vir abrindo, que agora que você já clipou, a gente pode abrir o zíper sem problema nenhum. Forro com o lado direito para fora. Agora a gente vai vestir esse forro dentro da nossa bolsa. Olha só, o lado direito do meu tecido principal tá para dentro. Aqui dentro também tem alça e tem a tampa que já está costurada, então já tem bastante coisa aqui dentro. E a gente vai colocar o forro também. Com o lado direito para fora, você vai localizar as costas do seu forro, que é onde tem o bolsinho, vai colocar para baixo. Aqui o meu corpo também está com as costas da minha bolsa para baixo, e aí eu vou colocar esse forro aqui dentro. Um passo importante é fazer os piques de centro antes de vestir uma peça na outra. E aí eu vou encontrar o pique de centro da frente e vou clipar com a frente da minha bolsa, pique com pique. Vou fazer a mesma coisa aqui nas costas, vou encontrar o pique de centro e vou encontrar aqui o do tecido principal também. E agora eu vou clipar a volta toda dessa peça e vou levar de novo lá na máquina de costura para passar uma costura com um pé de máquina na volta toda.
Com a volta toda costurada, vamos desvirar essa peça pela abertura do forro com bastante calma e bastante paciência, principalmente se você colocou vivo nessa peça, porque ela está bem volumosa e durinha. E antes da gente continuar e fazer o último passo, nós vamos fechar essa abertura do forro aqui. Você pode fechar ela também com a cola pano, se você estiver utilizando tricoline, ou você pode vir aqui, organizar toda essa margem de costura que ficou aberta para dentro, dobrando e vincando, e depois fazer pontinhos invisíveis à mão, ou levar na máquina de costura com uma linha bem parecida com a cor do forro. Eu vou fazer com a cola pano, igual eu fiz a parte da tampa. E o último passo para a gente finalizar a nossa bolsa, depois de fechar a abertura lá do forro, é passar um pesponto com meio pé de máquina aqui na volta toda dessa costura do zíper. O que eu fiz aqui? Por que tá cheio de clips? Porque eu fui organizando, olha só, tecido principal e forro, fui passando o forro lá para dentro, tecido principal também, fui sentindo aqui essas costuras e coloquei os clips para assentar essa costura que a gente acabou de desvirar. Então ela não tá assentada ainda, para facilitar a nossa costura lá na máquina. Então agora a gente vai lá na máquina de costura com pé calcador comum e vamos passar uma costura na volta toda dessa bolsa com meio pé de máquina. É um pesponto decorativo, mas também serve para o cursor do zíper da tampa não enroscar no nosso forro. E está finalizada a nossa bolsa lateral estilosinha. Se você gostou dessa aula cheia de técnicas e detalhes digna de curso pago, não deixe de conferir a minha playlist dos cursos gratuitos, os cursos abertos que estão aqui no YouTube, onde a compra do molde é opcional, porque eu passo todas as medidas e são aulas iguaizinhas a essa daqui, repletas de técnicas.